Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este é mais um dos programas de setembro que vai tratar da campanha salarial de uma das grandes categorias que se encontra com a sua database no mês 9. Nós vamos tratar da campanha dos metalúrgicos do estado de São Paulo. E para nos ajudar nessa tarefa, nós recebemos aqui o Eric Silva, ele que é metalúrgico da Volks de São Carlos e está presidente da FEM, que é a Federação Estadual dos Metalúrgicos, filiada à CUT. Eric, bem-vindo a este programa, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a você, Renata, a todas as pessoas que nos acompanham, sejam trabalhadores de qualquer ramo, do ramo metalúrgico. Acho que você falou do segundo semestre são muitas campanhas salariais e cada uma vira referência para outra, a gente se vai acompanhando. Então, boa tarde, obrigado por a gente poder conversar. Conta aqui para gente, quem é a FEM? Ela é uma federação que tem quantos sindicatos filiados, está espalhada, está representando metalúrgicos de quais regiões do estado? A FEM representa hoje algum número a ser atualizado nesse mês, mas estão 209 mil trabalhadores. Nós temos 13 sindicatos filiados à FEM, são 56 municípios, considerando as subsedes dos sindicatos que são filiados à FEM. Então, nós vamos desde o sindicato de Pinda, que está lá no Vale do Paraíba, até o sindicato de Bauru, se considerar as maiores distâncias entre os sindicatos nessa base. Então, a federação tem 31 anos, foi fundada a partir da ideia de negociação dos metalúrgicos do ABC no início do novo sindicalismo, que reivindicava principalmente a negociação com os patrões, que não fosse a negociação da federação de então, que a federação famosa do Joaquinzão, do AGEU, que simplesmente repetia o que era a determinação do regime militar, a inflação, até a razão de criação do DIEESE, né? Os trabalhadores precisavam de uma referência que fosse crível, né? Então, a federação descende dessa lógica, a busca pela negociação, né? A mobilização dentro dos princípios cultistas, né? Enfrentando o capital na construção de melhores condições de trabalho. E hoje nós temos, né, assinadas no ano passado 9 convenções coletivas com todos os segmentos da indústria metalmecânica, eletrônica e elétrica do estado de São Paulo, com exceção do aeroespacial e das empresas inorganizadas que estão vinculadas à Fiesp, ou seja, a Fiesp mesmo não assina a convenção há 7 anos, de uma postura absolutamente intransigente. Então, esses dois segmentos estão desprotegidos das convenções coletivas, mas com a nossa constante busca para negociação, pauta anual, mobilização na base, para que a Fiesp tenha o entendimento correto da negociação coletiva, da assinatura das convenções com a FEM, como nas outras 9 bancadas de negociação. Conta um pouquinho para a gente como tem funcionado as negociações. Negocia-se por empresa, negocia-se por ramo, negocia-se por setor, negocia-se por quais critérios? Você já falou de um dos grupos aí que negocia direto com a Fiesp, que não negocia. Olha, é uma grande dispersão. Falei agora do histórico de negociação da FEM ter nascido da busca pela negociação dos trabalhadores, né, de busca pelas reivindicações dos trabalhadores. E quando se começou essa negociação, a primeira conquista de negociação direta, você negociava com um grupo dentro da Fiesp, certo? Um grupo de metalúrgicos, negocia com um grupo das empresas metalúrgicas. E se chamava, na época, dentro da organização da própria Fiesp, Grupo 19.3. À medida que o tempo passou, muitos sindicatos patronais saíram objetivamente dentro da Fiesp, fisicamente dentro da Fiesp, inclusive não só um distanciamento político. E aí, cada um com a sua posição, inclusive com as suas lógicas de buscar negociações separadas. Então, o primeiro grupo que saiu de dentro desse grupo de metalúrgico de dentro da Fiesp foram as montadoras. O setor automotivo começou a negociação pelo Sinfábia. Então, Sinfábia. Depois vieram outros grupos. Hoje nós negociamos então com 11, buscamos a negociação, pautamos 11 bancadas. O tamanho, os dois maiores, é o grupo 2, que junta as empresas de máquinas e eletroeletrônica. O grupo 3, que são as autopeças, parafuso e forjaria. Aí você tem a fundição negocia separado.
Aí você tem o G8, que nós chamamos de G8-3, que é o Sindicato das Ferramentas, Sinafer, de material ferroviário, complementos rodoviários e tudo mais, que é o Simefre, e o Cianfest. Aí você tem o Sindicel, que é a indústria do cobre, os não ferrosos, a indústria do aço, que é o Cicetel. Aí você tem o Sindifup, que é o Sindicato da Funilaria, Siscomet. Aí você tem o Sindratar, que é tratamento térmico. E aí você tem a Fiesp e o Aeroespacial. 11 pautas que a gente entrega para esse conjunto de sindicatos patronais e os inorganizados, ou seja, os sindicatos que não estão, quem não tem base representada, os quinais que não têm representação no sindicato, estão concentrados na Fiesp. Então é complicado demais. Então, isso é muito importante porque mostra como é diversa a categoria metalúrgica. E a gente vai continuar conversando com isso depois de um intervalinho. O Giro Sindical vai por um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o Eric Silva, ele que é presidente da FENCUT, a Federação Estadual dos Metalúrgicos, e nós estamos tratando da campanha salarial. Eric, essa campanha salarial, ela ocorre sobre depois de passar uma chuva muito forte, uma tempestade muito forte no país. Como é que está a pauta de reivindicações? Nesses 6 anos de golpe, né, de 2016 até o ano passado, nós sofremos, os sindicatos passaram por um período realmente de tempestade, como você disse, para chegar ao absurdo de um decreto presidencial proibir o desconto da mensalidade em folha lá em 2019, onde alguns patrões, inclusive, resolveram atender, mas a maioria absoluta da base organizada da FEM conseguiu, conversando com os patrões, que eles entendessem que isso era uma medida totalmente descabida e não teve interrupção do pagamento das mensalidades. Então, foi realmente um período muito difícil, mas eu tenho que fazer referência que, mesmo nesse período, as bancadas de representação, exceção a Fiesp, certo? Exceção a Fiesp e a Aeroespacial, que está dentro da Fiesp também, as bancadas foram absolutamente respeitadas do nosso lado e tiveram uma postura de respeito para com o lado dos trabalhadores e negociaram ao longo de todo o período. É tanto que a gente não deixou de fazer, pelo contrário, a gente retomou convenções que a gente havia perdido no período passado. Então, penso que tem que fazer referência assim, entidades patronais, olha o absurdo que eu estou falando, hein, Renato? Entidades patronais têm que fazer essa marca, essa referência de respeito com as entidades sindicais do ponto de vista do respeito à negociação. Quanto à conquista, aí foi a conjuntura, porque nós tivemos uma conjuntura de retração. Então, mesmo considerando esse período, em todos os anos nós tivemos pelo menos, aí a capacidade de luta da categoria, nós tivemos ao menos a reposição da inflação. Tivemos arredondamentos, tá certo? Mas não tivemos aumento real nesse período. E a gente pode até somar e vai dar alguma coisa em torno de 2% que a gente teve além da inflação. Mas nós tivemos sim ajustes nas convenções em função da conjuntura para manter as convenções, foram mantidas inclusive ampliadas. E agora é o momento da gente apostar no futuro, da gente pensar no que mais a gente perdeu. E nesse período nós perdemos muita massa e muita média salarial. Apesar de hoje nós temos uma retomada na curva do emprego. Talvez o piso tenha sido ali o período da pandemia, mas nós temos uma retomada do emprego, mas já vinha de um decréscimo, né? Já vimos uma crise muito séria. E agora a gente tem uma retomada do emprego, nós temos a retomada das condições de trabalho. Uma das grandes lutas nesse ano é a retomada do piso, né? A valorização do piso salarial e do teto, porque também a categoria está mudando. Hoje nós temos mais trabalhadores administrativos, né? Mais companheiros e companheiros que trabalham em setores administrativos, vide a ampliação, inclusive, da tecnologia na base, e precisam ter a reposição plena da inflação que os tetos têm atrapalhado. Então, a gente busca esse ano a valorização do piso e do teto como forma de recuperar, inclusive, a massa e as médias salariais da base. Claro que uma situação de estabilidade do emprego ajuda muito. E nós precisamos também que as empresas se comprometam em diminuir a rotatividade, porque a gente também verificou a rotatividade altíssima. Alguma coisa média acima de 14%, que é muita coisa. É você pensar que um pouco mais de 6 anos você troca toda a companheirada de uma fábrica. Então, essa questão da rotatividade é muito importante. Então, nós temos vários temas para buscar nesses anos que se seguem, a começar desse, mas estabelecer um patamar
que melhore as condições de média, de massa salarial da categoria, e melhore o poder de compra da categoria, até porque o ramo metalúrgico é um indutor também de outros vários setores que estão por perto. Quando aumenta o salário na empresa metalúrgica, as empresas que estão no entorno, fornecedores, terceirizados e todos, costuma levar para frente também essa. Então, isso é uma necessidade do povo brasileiro que viu sua renda diminuir ao longo dos últimos anos e precisa ser recuperada. Eric, nós estamos gravando aqui no final do mês de agosto e é um período em que algumas reuniões já ocorreram. Já é possível fazer uma avaliação a partir dessas rodadas iniciais? Nós fizemos rodadas com todas as bancadas, com exceção dessas duas que estão insistentemente intransigentes, né? E dá para ter uma percepção, primeiro, de que os sindicatos patronais pretendem novamente celebrar a convenção coletiva. Tem a pauta que é sempre de reflexo, sempre de uma pauta que nenhum patrão permanece imóvel, que é a pauta da redução de jornada. Está parada, sem avanço nenhum, desde 1988, desde a Constituição Federal. Você tem bases, né, em acordos coletivos que já garantem, por exemplo, no setor automotivo quase todo é 40 horas. Mas o avanço da produtividade, o desenvolvimento das tecnologias, tudo, o conjunto de resultados que tem, já está mais do que na hora da gente poder discutir a redução de jornada. O tema do piso e do teto, então você tem realmente uma redução que é preciso ser atacada, e aí mexer em piso-teto, valorizar piso-teto e combater a rotatividade é ferramenta. Então, penso que nisso a gente tem um bom espaço para avançar. E temos as pautas das mulheres, que não são pautas mulheres, são pautas de todas as pessoas, que a gente tem levado à frente com muita disposição. Tem que ter muita luta, porque isso é uma dívida da sociedade. Está aí, podemos ver com clareza, a lei promulgada pelo presidente Lula 15 dias atrás, um pouco mais talvez, que acho que é um grande de um avanço. Mas nós temos que fazer a nossa parte, buscar a igualdade, buscar a situação de equiparação plena. Isso é uma pauta que também teve uma boa recepção. E tem outras questões assim até de reflexão para a patronizado. Por exemplo, o trabalho intermitente não faz sentido no ramo metalúrgico. Então, nós também estamos propondo que se as empresas se abstenham disso. Outros temas mais técnicos, mais próximos do dia a dia das fábricas, mas que já teve assim uma recepção bem importante. Acredito que a gente vai avançar bastante nas cláusulas sociais e também nesses temas de valorização de salário, de piso, de teto e eliminação de rotatividade. Qual é a expectativa em relação ao reajuste salarial? A gente não costuma colocar um número nem fazer um cálculo prévio. A gente vai, à medida que vai chegando perto da definição da inflação, a gente vai discutindo, sentindo a temperatura da base, conversando com a companheirada, deixando um número até para poder fazer proposta quando chega esse momento. Nós ainda estamos distantes, na mesa de negociação, de todas as bases, estamos distantes de fazer proposta de reajuste, né? Nós já estamos marcando uma reunião da direção da federação com os representantes, presidentes, secretários, tesoureiros, com a executiva do sindicato de base, dos 13 sindicatos, para poder debater isso, avançar nessa discussão e tentar achar um parâmetro. Ano de inflação pequena, que está em torno de 4, né? Um pouco mais, um pouco menos de 4, a previsão, é ano da gente buscar aumento real maior. Então, depois de um longo período de arredondamento, o empatar com o INPC, esse ano eu vejo que é um ano de buscar aumento real e começar uma trajetória, inclusive de reposição das perdas de média de massa do último período. Que é isso, né? O trabalhador que foi empregado, uma coisa que às vezes o trabalhador não vê. A gente briga por um reajuste importante, conquista um reajuste importante. Se no momento seguinte 14% dos nossos colegas vão para a rua, não vai resolver nada para esses, tampouco vai manter a nossa média. E amanhã você e eu. Então, essa luta pela rotatividade, contra a rotatividade, inclusive, faz muito parte disso. E a rotatividade foi muito alta nesse período, né? Muita gente perdeu emprego, teve que se recolocar, e o aumento real nesse ano cumpre também esse papel de recolocar aí as nossas massas e médias salariais no patamar que nós tivemos, por exemplo, em 2013. Então, agora a gente vai fazer mais um intervalinho. Convido você a continuar com a gente. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Eric Silva, ele que é presidente da FEM, Federação Estadual dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, filiada à CUT, e a nossa conversa aqui é sobre campanha salarial. Nós tivemos aí em poucos anos golpe, reforma trabalhista, governo Bolsonaro, pandemia, e como se isso tudo não fosse já o suficiente, a gente também tem um processo que até antecede
todos esses fatos colocados aqui, que é o processo de desindustrialização no Brasil. Recentemente nós tivemos alguns agravos, né, como por exemplo a ida da Ford, a saída da Ford, que saiu no ano de 2021, muito simbólico para a categoria metalúrgica. Como que os metalúrgicos têm olhado para esse tema? Isso se reflete na melhora ou nas pioras que a gente tem tido a cada campanha salarial? Você tem um processo de desindustrialização do Brasil, até por um modelo de país que se investia até 6 meses atrás, que era de tentar transformar o Brasil numa grande fazenda, certo? Exportação de produto primário. Isso não faz sentido, isso não emprega todo o povo brasileiro, tampouco emprega de forma decente, tão qualificada. Aí você jogar a grande massa de trabalhadoras e trabalhadores do Brasil na informalidade, que é o resultado que a gente está tendo. Então, o investimento na reindustrialização, ou nova industrialização, ou neoindustrialização, como tem dito até o vice-presidente Geraldo Alckmin, eu acho que ela faz todo sentido olhando o futuro, né? Pensando em transição energética, pensando em hidrogênio, né? Pensando em várias tecnologias, não só de eletricidade, mas também de mobilidade, de uso, de forma de consumo, né? Que eu acho que é isso. Eu vi um dado, a ministra Marina Silva falou de um dado outro dia, da forma de consumo do ocidental que somos, né? Eu vi ela dizendo que o número o peso, né? De quilos de grãos que um ocidental consome é cerca de um pouco mais de 3 vezes maior do que o de um oriental, considerando também os grãos que são utilizados na ração animal, né? Então, a gente come muita carne. Então, nós temos que pensar numa forma de viver, né? Numa cultura plena, né? Não é só falar em se consome mais automóvel, mais motocicleta, se transporta de bicicleta, a pé, como é que é, o transporte coletivo que deve ser grande investimento. Então, a gente tem que pensar em várias formas de transformação do Brasil, né? O governo federal está muito com essa lógica. Agora, como é que a gente associa isso, todo esse horizonte que a gente precisa ter, aos empregos industriais, né? Então, é um baita de um desafio. E só política para resolver isso. E uma política participativa, que seja discutido com as pessoas, né? Os trabalhadores, que seja discutido com a classe patronal, sim. O capital nacional, que continue investindo na indústria nacional. E é claro que o governo tem que ser participativo. E tem um grande elemento faltante ao longo da trajetória das últimas 3, 4 décadas, que marca a desindustrialização do Brasil, que é a ausência do Estado de São Paulo. A desindustrialização brasileira, quando a gente olha para os números da desindustrialização, é a desindustrialização paulista, né? Muitos dos outros estados do Brasil cresceram o percentual de PIB da indústria. No Brasil, o estado de São Paulo tem uma redução enorme. Então, a tarefa da FEM, a gente tem feito isso, é discutir, buscar, levar essa pauta ao governo do estado de São Paulo, né? Nós já tivemos com o secretário estadual de desenvolvimento, nós estamos discutindo com os deputados estaduais, vamos fazer uma discussão ao longo desse ano ainda, vamos fazer um debate com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mostrar para os deputados o que é a indústria paulista, o que é a indústria que interessa, né, para o povo brasileiro, para o povo trabalhador. E a gente também tem participado das frentes que a Confederação Nacional dos Metalúrgicos e o restante do macro setor da indústria, dentro da CUT, ou seja, a Confederação dos Químicos, a Confederação do Vestuário, do pessoal que trabalha dos urbanitários, da alimentação, né, a indústria da construção civil, importantíssima no nosso país. Então, a gente tem feito esse debate em conjunto, não só aqui no Estado de São Paulo, mas também no governo federal, buscando formas de retomar os empregos industriais, olhando para um novo horizonte. Então, você fazer essa discussão junto com a discussão salarial, na verdade, ela dá uma perspectiva para nós que somos dirigentes, estamos na bancada de negociação, assim como os trabalhadores têm que entender isso também, de que não dá para discutir somente salário. A gente tem que discutir relações de trabalho, as cláusulas sociais com garantia para os trabalhadores, e temos que discutir como é que a gente garante os postos de trabalho, e os melhores postos de trabalho. E tem que discutir um novo modelo de sociedade, porque esse modelo não comporta, tão pouco o planeta Terra comporta esse modelo de sociedade de consumo que nós temos hoje. Que nós temos hoje aqui no Brasil, não é dizer, falar, não é o consumo americano, o norte-americano consome, se todo mundo consumisse, precisava de 3, 4 planetas. Não é só isso, né? Nós já estamos acima dessa capacidade, planetária de recursos naturais, né? Faz muito sentido toda essa discussão, e a pauta do meio ambiente, ela é fundamental, ela tem que ser o norte a ser atingido, não é só para a gente atender a
ministério, atender a demanda de uma parte da sociedade. Não, tem que ser assumido por todas e todas. E sem descuidar jamais das grandes desigualdades que nós temos no Brasil. Né? Nós temos uma desigualdade de gênero absurda, né? Nós temos uma desigualdade em relação ao povo negro do nosso país, aos africanos que foram sequestrados, escravizados aqui no Brasil. Então, isso perpassa também as relações dentro da indústria. Né? Isso perpassa as relações dentro da indústria, então a gente tem que olhar para isso. Então, na verdade, a negociação salarial tem que se tornar cada vez mais complexa e a gente tem que nos ater a todos os temas. E só uma indústria, um país industrializado vai ser capaz de dar condição de superar as desigualdades todas que nós temos no Brasil. Se você observar a nossa pauta esse ano, nós incluímos a luta pela redução da taxa de juros, que nesse ano é uma coisa estruturante. Então, não importa se a gente vai ter política de desenvolvimento. Se não tiver taxa de juros decente, ninguém vai desenvolver coisa nenhuma, né? Não vai ter investimento. Você considera que tem algum setor que teve mais prejuízos, que tem mais riscos, que está numa situação pior do que outros dentro do segmento, dentro do ramo metalúrgico? Olha, nós tivemos problema em todos os segmentos, viu? Tivemos problemas, superamos, discutimos e tal. Por exemplo, você tem empresa da siderurgia, né, do aço, que tem construído formas de manter o emprego com PPE, né, com suspensão do contrato de trabalho, com férias coletivas, com outras ferramentas que até poucos anos atrás o único instrumento era a demissão no momento de crise. Então a gente tem avançado bastante em todos os setores. Eu penso que alguns setores, por exemplo, o setor automotivo, as montadoras, elas são mais dependentes da questão do financiamento para venda. As outras são mais dependentes do financiamento para investimento. Claro, a autopeça está diretamente ligada ao setor automotivo, mas as montadoras têm mais essa carência aí no momento da venda. Então, agora, nesse momento, tem uma diminuição da produção, mas eles também têm mais capacidade de se sustentar, né? A própria mão de obra pesa menos. Então, não vejo hoje que tem algum segmento mais impactado por esse momento que a gente passou. Vejo que está todo mundo preparado muito para um crescimento consistente que deve acontecer. Já está acontecendo, né? Esse ano a gente tem um crescimento maior do que esperado. Olhando todo mundo para a reforma tributária, o setor produtivo do ramo metalúrgico é unânime, apoiando a proposta de reforma tributária, com seus nuances e tal, mas não há dissenso em relação a isso. Você vê que existem movimentos diferentes entre o governo federal e o governo estadual, ou você vê complementariedades? E quais são as suas expectativas em relação a cada um desses entes da federação, para que a gente tenha um futuro para a indústria melhor e, evidentemente, mais condições para o trabalhador que nela atua, que produz a sua riqueza? Vamos começar do governo federal. O governo federal tomou as iniciativas nesse ano, e a principal iniciativa foi a retomada do Bolsa Família, com os reajustes, com o valor aumentado para as famílias que têm crianças em idade escolar. Então, acho que isso é fundamental e meio que muda de patamar, certo? A busca por ter um país sem fome. Aí, quando você vai para a reforma tributária, você tenta equilibrar o Brasil numa outra condição que é absurda que nós temos hoje ainda em vigência, que é de todos os impostos serem pagos pela classe média, todos os impostos serem pagos pelo setor produtivo, todos os impostos serem pagos pelo consumo e o regime tributário ser regressivo, ou seja, quanto mais pobre você é, mais imposto você paga. Então, isso é um absurdo. Então, a proposta de reforma tributária, de alguma forma, equilibra isso. A segunda perna da reforma tributária, que é a que eu entendo que tem mais peso do ponto de vista de ataque à desigualdade, que é a questão do imposto de renda, né, principalmente, ela tem que ter prioridade para nós trabalhadores. Ela tem que ter prioridade, que é diferente da do governo. Nós também temos que entender que o povo brasileiro elegeu um Congresso, provavelmente o pior Congresso, mais reacionário, mais antipovo, mais comprometido com pauta que acentua a desigualdade, né? Ainda que o Senado ainda dê uma equilibrada nessa discussão, mas nós temos que entender que o governo tem que lidar com esse Congresso. Não dá para não fazer essa análise de conjuntura. Então, nós esperamos que a reforma tributária seja aprovada rapidamente. A gente tem o arcabouço fiscal ainda em tramitação, ainda é meio uma repetição do teto de gastos, certo? Em alguma medida, mas avança bastante em vários setores, mas também por conta dos ataques dentro do Congresso Nacional, das modificações dentro do Congresso Nacional. Então, é essa dinâmica que está acontecendo, não dá para nós nos furtarmos a isso. Diferente disso, é a antipolítica que imperou nos últimos anos. Quando chega no estado de São Paulo, você tem um governo que não sabe direito o que quer fazer. Ele não sabe se ele quer ser bolsonarista ou se ele quer ser progressista. Em um momento ele apoia a reforma tributária, no outro ele faz os absurdos que fez aí em relação ao povo pobre. O exemplo maior da forma de política pública deles é o que aconteceu na Baixada Santista
20 dias atrás. Um governo que tenta tirar o livro didático do dia a dia das escolas paulistas. Por outro lado, você tem a recepção dentro da Secretaria de Desenvolvimento do Estado das nossas pautas com boa vontade. Eu acredito que a gente vai conseguir andar com essa discussão que a gente está propondo, por exemplo, que tem um representante de trabalhadoras e trabalhadores no Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico. Então, são pautas que a gente está apresentando. Você tem uma Assembleia Legislativa que, até esse momento, é bastante receptiva com as ideias que nós temos em relação à indústria paulista, o que é preciso fazer no Estado de São Paulo. E tem muita coisa que o governo do Estado de São Paulo pode fazer. Tem bilhões parados no caixa do governo do Estado que são de ICMS de retorno das exportações do Estado. Então, que o governo retém e que nós vamos discutir como é que ele pode ser aplicado. Ele pode ser aplicado, por exemplo, em projetos de desenvolvimento do Estado, como já houve um projeto importantíssimo que estimulou o desenvolvimento das ferramentarias do Estado. Então, você tem a oportunidade do Estado de São Paulo fazer política que incrementa a possibilidade do desenvolvimento industrial no Estado. Tem medidas que a gente tem que dizer que está correta, por exemplo, a ampliação do salário mínimo estadual, tem que avançar mais para recuperar tudo que se perdeu no governo passado. Mas o salário mínimo estadual já foi para R$ 1.550. Então, tem posições dúbias do governo do Estado que a gente vai sempre buscar que se reforce as condições do Estado, melhorar a vida das pessoas. E ainda por cima nós temos as eleições do ano que vem, onde o povo brasileiro vai ter a oportunidade de eleger prefeitos que voltem a colocar o Estado ou os municípios, que é onde as pessoas vivem, novamente a oferecer direitos de qualidade, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia. Então, penso que o Brasil está retomando uma linha correta. Por vezes, se tem um governante ou outro que escapa, porque está saudosista ainda, ou está querendo fazer barulho para uma plateia de um tipo de eleitor que ele vai diminuir ao longo do tempo, vendo o que foi esse absurdo dos últimos 4 anos. A gente ouve notícia hoje que, por mais que a gente entendesse que o governo passado tinha uma prática criminosa, a gente nunca imaginou que fosse tanto. Mas eu acredito, pensando nas medidas, nas propostas que estão sendo feitas pelo governo federal, no entendimento muito capaz no trato com o Congresso Nacional, que no governo do Estado nós vamos fazer muita mobilização, muita luta para mostrar para eles qual é o caminho que o Estado de São Paulo tem que seguir, como é que a gente retoma a indústria paulista. Penso que o horizonte desses 4 anos, desses governos estaduais e federal que nós temos agora, junto com os legislativos, nós vamos avançar demais, vamos ter um crescimento sólido colocando o Brasil a serviço, o Estado Nacional Brasileiro a serviço do povo. Eric, muito obrigada pelo seu tempo aqui, pelas informações, por atender o nosso pedido. Muito obrigada. Obrigado, Renato. Um grande abraço a todas as pessoas que nos assistem, nos acompanham. E vamos, os metalúrgicos, as metalúrgicas, aí estar atento aos sindicatos para ampliar a mobilização e a gente conquistar a campanha salarial, que é preciso, inclusive, para o bem do nosso país, porque o salário do metalúrgico movimenta a economia de uma forma grande. É isso daí, seguimos. Tchau, tchau.